para participar num famoso quadro da TV brasileira, Tal de que foi Lata o... Velha. aquele lá. Foi Foi, isso aí foi, mesmo? foi ali que Como é começou. que foi essa história aí, Tarso? Conta pra nós aí. Como é que é Vamos lá. receber uma ligação de um narigudo falando Cara, que foi precisa de assim. uma ajuda ali? Eles chamaram, fazia alguns anos que eles já tinham chamado, a pessoa da própria Globo. 2 vezes, né? Anos anteriores tinham chamado, me convidando para fazer o Lata Velha. Eu falei, cara, não quero fazer. Obrigado pelo convite, mas não vou fazer. Aí, por quê? Eu falei, porque vocês querem carro alegórico. Eu não faço carro alegórico, eu faço carro com cara de carro. E, não, mas é o programa. Eu falei, não vou fazer, obrigado. Passou, sei lá, 2 anos, de novo, tentar de novo, nada. Aí teve um dia, eu lembro, a primeira vez que falei com o Luciano, eu tava nos Estados Unidos, indo pra um campeonato de moto, andando com a moto, tocou o celular, parei, era ele falou, tá, sou Luciano, cara, quero você no Lata Velha. Eu falei, cara, obrigado de novo pelo convite, já falei que não dá por esses motivos. Ele falou, não, mas tem que fazer, vamos tentar, quando chega no Brasil? Aí eu falei, ele falou, então tá bom, eu vou até você. Aí ele veio, a gente fez uma reunião aqui, ele e um diretor. Eu falei, cara, muda o quadro então, muda o conceito. Eu não vou fazer esses carros assim. Aí ele falou, não dá pra mudar o conceito. Eu falei, então, não dá pra eu fazer, porque vai acabar com o meu negócio. Aí, não, mas é a história do programa. Eu falei, cara, mas eu acho que não vai, não tava nem boa audiência. Eu falei, isso aí pra mim não funciona. Tipo, é meio piada. Ele falou, então vamos fazer um teste. Uma moto que a gente nunca fez. Eu falei, tá bom, pode ser a moto que for, pode ser uma CG, mas eu vou fazer uma moto. Não vou pôr um chifre em cima, uma geladeira atrás, porque o cara vende picolé, sabe? Mas você Aí, gosta de geladeira? aí peguei, fiz a moto, foi super bacana a audiência. A gente já fez mais uma moto no mês seguinte. Ele falou, cara, não adianta, você tem que fazer agora o carro. Eu falei, então, carro com cara de carro. Muda o conceito. Ah, não, eu falei, experimenta. Aí a gente fez Você lembra o qual foi o primeiro carro? carro. Cara, qual foi o primeiro carro lá, tá velho? Nem lembro, acho que foi uma Kombi, coisa assim. Cara, ele fez a Kombi, pum, audiência 10 vezes mais do que era antes. Aí, vamos fazer. Vai fazendo essa linha. Lógico que não era tudo exatamente como eu queria. Fazer Lata Velha, cara, você não tem ideia o que é difícil. Por quê? Orçamento não tem condições de fazer Uhum. um carro como deve ser feito. Então Sim. tem que fazer milagre. A equipe monstruosa que você tem que ter. Eu montei a equipe só para fazer o Lata Velha, porque a gente tinha por contrato 28 dias para fazer um carro, sendo que desses 28 dias, 4 dias usava para gravar. Então a gente tinha 24 dias, que dia de gravação não consegue fazer nada. Uhum. Então 24 dias para fazer carro, que não é carro. Eu até falava, quando ia naquela captura, aquela história, as cartas, tudo aquilo é real. Não Uhum. tem encenação. Se descobrirem que vão pegar o carro, eles cancelam tudo. Eles levam super sério. É bem legal. Então, chegava lá, sei lá, 5.000 cartas no mês. Teve uma época, a produção separava 10 cartas, que eles achavam a história mais legal. Não o carro, Uhum. a história. Uhum. Algumas Nossa. vezes chegaram a me mostrar, Tarso, o que você acha aí? Eu separava 5, eu ia pelo carro. É lógico, porque eu imagino o Eu ia pelo pessoal da carro. Globo que não deve entender nada do É, que é um carro, deve achar as histórias não, as histórias. Nem quer saber que maravilhosas. carro é. Daí é pro Luciano. Luciano, o que você achou? Eu falei, cara, eu preferi esses 5, achei os mais bacanas. Ele tá... Eu falei, só esse aqui. Putz, não, de jeito nenhum. Cara, era falar esse aqui não, é esse. Tipo, era de propósito. Ah, puta, esse eu não quero, então é esse. E aí, cara, é difícil. Primeiro pelo tempo, orçamento, daí coisas de patrocinador que você tem que usar. Aí você tem que bolar um negócio. Então, num carro que não vem carro, vem um farelo de carro. Era difícil o carro que você entrava e você batia o pé assim no assoalho e não dava no chão. Difícil. É tudo podre. Raro um carro que assim, você fala, não é inteiro podre.
E aí você tem que entender o que o cara faz, porque normalmente é o único carro do cara que ele tem que usar para trabalhar, para passear, para sair com a família. Uhum. E ele pede o carro marrom com a roda verde. A mulher dá o palpite, fala que quer bolinha cor-de-rosa no banco. A filha, o namorado da filha, cada um dá um palpite. Um quer um neon, outro quer uma luz roxa dentro. E daí no final vem o Luciano que é, não, e agora vamos pôr o escape da NASA. Sabe? Então, assim, é muita gente dando palpite para um negócio que eu queria fazer um negócio mais próximo do original possível. Claro. Pra E, dar tempo e dentro dos 28 dias. dá tempo e ficar bonito. Não queria fazer uma aberração. Ah, tem que ser temático, põe um negocinho que remeta ao cara, tá? Pra ficar personalizado. E também tem que pensar que se não adianta você, pô, tá bom, vou pôr uma roda grande. Daí você fala, cara, furou o pneu, o cara não tem dinheiro pra trocar um pneu grande desse, entendeu? Você Uhum. tem que pensar que o cara tem que usar o carro depois. Nossa, tem É, essa ainda, né, cara? Pô, lógico, se o você cara põe, manda uma ah, tá carta, bom, já tá ganhei todo um jogo de fudido roda lá. Aro 22. Tá bom. Cara, o cara não tem dinheiro pra pôr o carro dentro de um telhado pra proteger um pouco, furou um pneu Aro 22 e ele nunca mais anda com o carro apodrece de novo. Então tem essas, tem que fazer as coisas que seja funcional, legal, que dê uma cara do carro, que não descaracterize o programa. E num tempo quase impossível de fazer. Então, foi muito legal, cara. A gente fez por 5 anos e meio. Aí chegou uma hora e eu falei, cara, não dá mais. Porque eu faço o autosport desde o início do programa, já tem mais de 20 anos. Uhum. E o da Lata Velha eu fiz esses 5 anos e meio, fazer Lata Velha e autosport. Da autosport triplicou a minha participação. A gente tem um quadro lá, tudo. Eu falei, cara, não tem como fazer os dois. Não dava, eu tava ficando louco. Financeiramente também não compensa. Então foi muito legal. Para marca, eu não posso falar, não vendi nenhum carro a mais por causa do Lata Velha. Nunca, era outro público. Mas ajudou muito a empresa em nome, em visibilidade da marca, produtos licenciados. Porque um monte de gente fala, pô, eu queria ter um carro que esse cara faz. Mas o cara não tem grana pro carro. Mas daí tinha caderno, por exemplo, material escolar com a capa dos carros. O cara ia lá e comprava aquilo. É um jeito do cara estar mais próximo. Claro, claro. Então isso foi muito legal. Na parte de licenciamento ajudou demais, cara. Então foram anos bem legais com a Globo ali no Lata Velha, com o Luciano, tudo. Mas é difícil fazer, viu? Eu acredito, eu acredito. Já ouvi, inclusive, uma outra equipe que já trabalhou também com o quadro lá, falando da dificuldade e sem sombra de dúvidas, porque eu mexo majoritariamente só com a parte de calibração do motor. Então, pô, o cara me chega com um motor XPTO de um carro para botar num outro para adaptar, eu faço aquilo ali conversar de uma maneira satisfatória e, pau, funcionar, né? Eletronicamente falando. Cara, as poucas vezes que a gente tem que resolver problemas mecânicos ou coisas que vão acabar sendo diagnosticadas na minha mão, porque eu sou o final daquela cadeia produtiva, Sim. né? E que a gente tem que corrigir, cara, é uma trabalheira. Imagina fazer nesse ritmo, assim, de Cara, dia e 28 dias. noite, E cara. assim, são 28 dias, mas toda semana tem lata velha. Não, Acho que era quase toda semana. Então vocês e estavam fazendo, cara, melhor dito, 4 carros não, ao mesmo você tempo, não né? tá entendendo. O pior de tudo, teve um carro que a gente fez em 8 dias. Um bug. E ficou legal o bug. Ficou legal. Teve, assim, carro que se fala. O que mais demorou foram 23 dias, que foi um Camaro. Que foi o carro mais legal que já teve na história. Quando apareceu esse Camaro, eu falei, cara, esse carro a gente vai fazer. Eu não quero nem saber. Vocês já escolheram 50 carros para fazer. Esse tem que ser o Camaro. A história tá entre as finalistas que vocês gostaram. Tem que ser, porque, cara, vai ser a primeira vez que a gente vai fazer um carro. Um carro legal, Carro cara. legal de É, o customizar. carro. O carro em si já é legal. Até lógico, fez vários carros legais. Opala, Fusca, fez um monte de Kombi. Teve Brasília, Corcel, Belina. E tudo tem. O que era muito legal, cara, é a satisfação que você tem de entregar pra pessoa, porque tem cara que realmente é apaixonado pelo carro. Eu falava, cara, você não é apaixonado, você não ia deixar virar esse troço aí. Você não é um carro mais, né?
Mas tem cara que é apaixonado, tem alguns que eu falo até hoje, que o cara ainda tem o carro, É mesmo, gosta, cara. guarda, ganha dinheiro com o carro, aluga pra exposição, Aham. leva, faz evento. E cara que é louco com o carro. E ao mesmo tempo tem caras, cara, que não merece a Que a dor, mas história ser não era humano. bem aquela da carta. Não é, e assim, pega e vende as peças, daí reclama, ó, quebrou o amortecedor. Quebrou o amortecedor novo. Aí teve um cara que quando fez isso 2, 3 vezes, a gente falou, cara, tem coisa errada. Vai lá. Foi um diretor da Globo e um cara meu, sem avisar, o cara tava desmontando o carro, vendendo peça e tirando tudo que tinha no carro dele pra fazer outro e a gente ficava mudando. Né? Também um cara fez uma moto, quis trocar o motor por um motor de CB400 numa moto que era uma 125. Daí fala, começou a dar problema logo. O cara serrou a moto no meio pra pôr outro motor e não conseguiu pôr, queria que eu refizesse. Uhum. Então tem coisas assim, tem pessoas que infelizmente não merecem tudo que era dado, é oportunidade. Mas a maioria, cara, era muito satisfatório ver a felicidade da pessoa, sabe? Sim, sim, sim. Inclusive, rolou aqui um chat legal do Felipe Bis, mandou aqui. E normalmente eu não falo muito, mas é legal ver esse teu sentimento que tu bota nas coisas, porque ele falou algo que transparece bem isso. Ele falou que o pai dele fez parte da equipe que trabalhava com você Seu Leuri, o o seu pai dele. Leori, Seu Leuri é o cara que. exatamente. Seu Leuri, falecido infelizmente, mas é um cara que eu tenho muito carinho e assim. Eu respeito todo mundo que trabalha comigo, todos os profissionais, mas o seu Leori é um cara especial. Eu não diria, ele falou, ele fez parte. O seu Leori não fez parte, cara, ele fez o Lata Velha. O seu Leori, ele era a principal pessoa que eu tinha na equipe, da equipe do Lata Velha. Ele fazia outras coisas comigo também, ele ficou comigo anos, mas o Lata Velha, especificamente, ele assumiu assim, abraçou com tudo, cara. Ele dava o sangue no Lata Velha e sem ele a gente não teria conseguido fazer as coisas que fez em hipótese alguma. Ele era sensacional, cara. Ele levou nas costas a nossa equipe, ele comandava a equipe. Né? E aí ele até comentou aqui que você foi um dos caras que, quando do falecimento, fez questão de brigar e conseguiu uma homenagem lá a ele, lá pela equipe, né? E tal. Ele é, como eu falei, até arrepio. Ele é um cara que eu tenho muito carinho e eu devo muito a ele. Não só pelo Lata Velha, mas por tudo. E a pessoa que ele Uhum. era. Ele era fantástico, família toda, Aí incrível. dá para ver que você coloca o coração na frente das coisas, tanto que, acho que não por acaso, né? O chat aqui também faz jus a isso, que para quem gosta de carro, muito provavelmente os carros que saíram da sua mão lá no projeto Lata Velha, até agora todo mundo entendeu o porquê, né? Que justamente o Tarsus, né, brigava para justamente fazer aquilo que era uma coisa que a gente gostaria de ter. Sim, Porque a gente olhava e para a grande maioria das pessoas que gostavam do meio automotivo, não pelo lado do programa de entretenimento, que eu entendo que era o que eles estavam visando ali com sim, o quadro, era a lógico, ideia inicial do quadro. lógico. Mas para quem gosta de carro, quem ama isso, quem É tem que a essa gente vê paixão, pelo viés do carro, né? lógico, mas para quem gosta do carro, era literalmente caricato. Tudo aquilo que, mas você é o Exato. quê? Pedreiro? Aí o Não, cara vai lá e faz o carro de não, tijolinho. esse do pedreiro, cara, que me incomoda, porque, porra, mas você era o cara do Lata Velha e fazer. Cara, não fui eu que fiz aquilo. Eu não fiz Fiat de 6 rodas, não sei quem fez. De novo, não quero falar do trabalho dos outros, mas o cara é pedreiro, daí o cara não pinta o carro, enche o carro de azulejo, põe uma maçaneta que é uma espátula, sei lá o que é. Enfim, o cara trabalha numa fazenda, tem um chifre no capô, vende hot dog, tem São uma coisas salsicha em cima. assim, Cara, tipo, que você olha e fala, tá, não tem o como, né? cara tem uma. Assim, se o cara tem uma Towner de vender hot dog, Não, não, ok. É tem um carro coisa de que trabalho cabe. e A ok, gente daí fez cabe. carros de trabalho, você faz, mas, Mas, cara, fechou, ele é um carro. A gente fez uma Saveiro, que era um assim mais modificado que eu não queria. Falou, pô, tem que ser Saveiro que tem que fazer exposição de fruta e piscar um LED e fazer. Eu falei, cara, meu Deus do céu, não vai dar. Foi um dos caras que mais deu trabalho, que eu falei, os caras querem Transformers, que tem que ser o caminhão do carnaval da Ivete Sangalo para atender tudo que eles querem. E
Falei, cara, é numa Saveiro com nada de prazo. A gente fez, falei, cara, a Saveiro tem que ficar com cara de Saveiro. Tem que ter LED, tem que ter letreiro correndo, tem... Falei, como vamos fazer? A gente fez a Saveiro que ela era tampada a caçamba. O cara apertava um botão, cara, era um Transformers. Até hoje eu não sei como é que... Levantava a caçamba assim, articulada? Levantava a caçamba assim no meio. Quando levantava, ela No baixava as meio? prateleiras. Baixava... Não, a tampa da caçamba. Então, Tá. ela era fechada como se fosse a loninha. Os Tá. caras tampam. Aham. Então, ela fechada era uma Saveiro normal. Capota marítima. Capota marítima. Só que era de aço, daí ela levantava assim, no meio, abria e quando levantava, baixava as prateleiras. E tinha uns gavetões que o cara guardava as frutas. Aí então ele chegava, ela subia automática, descia as prateleiras, ele pegava as frutas, colocava ali, quando ele parava, virava o ponto de venda. Aí ok. Funcional. E tinha um letreiro que a gente cortou um pedaço da carroceria, só que ele era tampado, então você não via, ficava apagado, ficava um negócio preto. Quando ele estava vendendo, ele acendia lá, corria ali que ele tinha fruta e tal. Mas não é, você olhava o carro, é um carro normal. É um carro normal. Que desafio, Mas, cara, cara. pra fazer isso, você não tá entendendo, cara. Meu pai amado. Tá... Foi o mais difícil de fazer. Teve um outro também que ficou legal, que foi uma Kombi. Era para uma família circense. E eles meio que moravam na Eu família. lembro desse. Lembra? Eu lembro Que a desse gente fez a episódio, carretinha? Cara, Eu Cara, lembro isso desse foi episódio. muito legal, cara. Que a Porque gente- foi uma sacada animal de botar a carretinha. Pois porque, é. Em teoria, era só a Kombi. Era só Kombi. Daí a gente fez uma outra Kombi trailer, né? Então parecia que eram duas Kombis, né? Que ia rebocada. Daí Sim. uma virou um quarto de casal, tudo, e tinha tudo dentro. Era um mini Motorhomezinho. motorhomezinho. E foi bem legal esse. Cara, que... Mas assim, esses foram assim os mais fora do padrão, assim. Aham. Os outros eram mais carro customizado, a rodinha mais legal, um pouquinho mais baixo. Cara, mas muito, muito, muito massa. E bom, esse quadro eu acho que não existe mais, né? Eles ficaram um bom tempo sem fazer, agora eu acho que fazem 1 ou 2 por ano. Tá. Mas eu não sei, Eu lembro de não ter visto ali acompanho. alguma outra coisa. Agora também virou Domingão do Hulk, né? É. Ele tá no horário que era do Que era do Faustão, né? Faustão ali e tal. Continua lá fazendo, mas, pô, legal. Eu gostava. Confesso que o Lata Velha me chateou durante muito tempo por esses carros não tão ortodoxos, vamos botar assim, para não nos complicarmos. Mas o da casa, você vê, a casa era uma casa legal.